Saudações históricas, caros alunos do sexto ano do Colégio MC. Nesse vídeo faremos a revisão da unidade 6 da nossa apostila correspondente ao terceiro bimestre. Desde já eu desejo a você boa aula e bons estudos. Das origens de Roma à República. Roma foi fundada às margens do rio Tibre, na Península Itálica, por volta do século 8 a.C. Vários povos contribuíram para a formação da sociedade romana, entre eles os etruscos, os latinos e os gregos. Desde que foi fundada no final do século 6 a.C., Roma foi governada por reis. No período monárquico, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., a sociedade romana tinha no topo uma minoria formada pelos patrícios e na base uma maioria de plebeus. Havia também uma parcela de clientes, que eram pessoas que prestavam serviços aos patrícios, e de escravizados, em geral prisioneiros de guerra e pessoas endividadas. Os patrícios pertenciam às famílias que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Eles eram latifundiários, controlavam a economia e a política através do Senado romano. Já no caso dos plebeus, por sua vez, eram pobres. Eles trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Os clientes, eles pertenciam a famílias que juravam fidelidade a um patrono, que na maioria das vezes era um patrício. Já os escravizados era uma pequena parcela da sociedade durante este período correspondente à monarquia romana. A expansão territorial de Roma. Durante o período conhecido como República Romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., as instituições políticas mais importantes eram o Senado, as magistraturas e as assembleias. Até o século V a.C., os plebeus estavam excluídos da participação política. Eles não podiam frequentar as sessões do Senado e tinham pouco peso nas assembleias centuriais. Estas eram reguladas pelo voto censitário, ou seja, quanto mais rico fosse o indivíduo, maior era o valor de seu voto. Os plebeus, desejando participar do Senado e ter seus próprios representantes nas magistraturas, eles organizaram uma série de revoltas entre o século V a.C. e o século III a.C., resultando progressivamente na conquista de alguns direitos. As guerras de conquista, iniciadas no período republicano, modificaram profundamente a economia, a sociedade e as instituições romanas. Ela ocorreu a partir da questão associada ao aumento da concentração de terras nas mãos dos patrícios e de alguns plebeus ricos, sendo que a população escravizada na Península Itálica cresceu de forma progressiva. Ou seja, a base da economia romana passou a ser os escravizados. Os escravizados, em sua maioria, eles eram prisioneiros de guerra capturados nos territórios conquistados pelos romanos, e eles podiam ser alugados, vendidos e até mortos por seus proprietários. Já no século I a.C., além da Península Itálica, os romanos dominaram o Egito, a Judéia, a Ásia Menor, a Síria, Macedônia, Gália, Grécia e parte da Península Ibérica, território que corresponde a Portugal e Espanha atualmente. A principal consequência desse processo da expansão territorial foi o seguinte: embora a expansão territorial tenha garantido a Roma o acúmulo de muitas riquezas, também causou o aumento da pobreza na cidade e nos campos, sendo que a enorme oferta de escravizados levou ao crescimento do número de plebeus desempregados. Roma Imperial. O fortalecimento político dos generais acabou resultando na formação dos triunviratos e na vitória do general Júlio César. Júlio César se autodeclarou ditador vitalício
situação que levou ao fim da República Romana. Durante o governo do seu sobrinho, Augusto, Augusto foi o primeiro imperador romano, e o governo de Augusto inaugurou o período de maior prosperidade econômica e estabilidade política da história romana, conhecido como Pax Romana ou Paz Romana. Então, durante esse período, foi um período caracterizado por 200 anos de paz. Durante o período imperial do Principado, que foi a primeira fase do governo de Augusto, intensificou-se o intercâmbio econômico e cultural entre Roma e as suas províncias, ao mesmo tempo que houve uma romanização do império, ou seja, costumes dos povos dominados foram também absorvidos pelos romanos, como, por exemplo, a religião cristã. O cristianismo, ele surge a partir da crucificação de Jesus, onde os seus apóstolos levaram a sua mensagem, a mensagem cristã, o evangelho, para o Oriente Médio, a Península Itálica e a Grécia. Durante o Império Romano, os cristãos eles foram duramente perseguidos. Por quê? Porque eles se recusavam a prestar culto aos deuses de Roma e ao imperador. Por isso eles eram considerados inimigos do império. Porém, a situação ela muda a partir do século IV depois de Cristo, quando o imperador Constantino o Grande concedeu liberdade de culto a todas as crenças através do Edito de Milão. O cristianismo se tornou uma religião livre e no ano de 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A crise e o fim do Império Romano. O Império Romano mergulhou em uma crise econômica e política através do século III. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu a entrada de dinheiro nos cofres públicos e a população de escravizados reduziu-se drasticamente. Tanto que a instabilidade econômica, a dificuldade de proteger as fronteiras, possibilitou a questão associada ao aumento da entrada de povos germânicos dentro das fronteiras do Império Romano. Como esses povos germânicos, eles não falavam o latim, eles não seguiam a cultura e a tradição romana, eles eram chamados pelos romanos de bárbaros. Bárbaros que significa estrangeiros. Com a queda da atividade econômica, a população mais pobre das cidades acabou se refugiando no campo em busca de proteção e de trabalho. Na área rural, os camponeses passaram a trabalhar na condição de colonos. Eles recebiam um lote de terra e eles pagavam o uso desse lote de terra com parte daquilo que produziam nessas terras. Essa relação ficou conhecida como o colonato. E revoltas das províncias foram responsáveis por enfraquecer o governo imperial, desestabilizando o exército. A divisão do império em dois territórios independentes, Império Romano do Ocidente, com capital na cidade de Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, não foi capaz de evitar a queda do Império de Roma. A queda de Roma, ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente, ocorreu no ano de 476 depois de Cristo, quando os povos germânicos, no caso, os érulos, liderados pelo rei Odoacro, eles ocuparam a cidade de Roma, depondo o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, em 476 depois de Cristo. Este acontecimento ele foi responsável por assinalar o fim do Império Romano do Ocidente e, respectivamente, o fim da Idade Antiga, dando origem a uma fase conhecida como a Idade Média. Bem, meus amigos, e por aqui finalizamos mais uma aula de História. Eu espero você no próximo episódio. Tudo de bom e que a força esteja com você.